A paz de Deus, a paz do Senhor a todos meus irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou Rubens aqui, o irmão Rubens aqui de Botujuru, Vila São Paulo, Mogi das Cruzes. Resolvi fazer este vídeo para transmitir a palavra de Deus, para falar do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu quero ler no livro de Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante, que diz: exortação à santidade. Então aqui a palavra de Deus nos fala: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhes deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas, na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptíveis, mas de incorruptíveis, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Portanto, toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimento, invejas e de todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos ao leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificada, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, a quem nele crer não será confundido. E assim para vós, os que credes
é preciosa, mas para os rebeldes é a pedra que os edificadores reprovaram. Essa é a pedra da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aquele que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois gerações eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Então antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas diz a palavra de Deus que agora nós alcançamos misericórdia. Então Pedro aqui dá este ensinamento, Pedro dá aqui esta exortação à santidade. Então Pedro aqui está exortando para que nós sejamos santos, dizendo aqui: portanto, cingindo os vossos lombos e vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, porque nós sabemos que Jesus Cristo, na revelação que ele revelou ali na sua palavra, que o Senhor Jesus é o único, não há outro, conforme ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então não tem outro a qual nós sabemos a não ser somente Jesus Cristo, porque ele que foi revelado pelo Pai, a qual nós conhecemos através do Pai, porque ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Então Deus revelou o seu Filho para nós, e nós então assim temos esta revelação de Jesus Cristo, este verdadeiro, a qual está ao nosso lado, como filhos obedientes. Então diz aqui: como filhos obedientes, não conformando com a concupiscência que antes tinha em vossos ignorância. Então nós tinha a concupiscência antigamente em nossa ignorância, nós era ignorante, então tinha a nossa concupiscência e não queria ali permanecer na vontade de Deus. Em vez de olhar para Deus, nós permanecia na nossa concupiscência. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então aqui a palavra de Deus diz, então Pedro dizendo, conforme diz aqui: sede santo, porque eu sou santo. Então o Senhor é santo e nós também somos santos na presença de Deus. Porque nós temos que procurar cada dia mais nos santificar na presença dele, para sermos santos assim como ele é santo. Então nós temos que ter uma vida santa na presença de Deus, santificar a cada dia mais, procurar cada dia mais desviar-se do mal e santificar na presença de Deus. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então aqui Pedro exorta, Pedro diz para nós, para que nós andamos aqui em temor durante a nossa peregrinação na face desta terra. Enquanto estamos vivendo aqui nesta terra, estamos peregrinando aqui, porque nós somos peregrinos, diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Então vamos cada dia mais perseverar no temor, temendo a palavra de Deus. Temer não é ter medo, mas assim obedecer a palavra de Deus. Quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, nós estamos realmente temendo assim a Deus, porque nós estamos assim fazendo a sua vontade, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou com ouro, que fostes resgatado da vossa maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais. Então nós sabemos que nós não fomos comprados com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas nós fomos comprados com o precioso sangue
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual ali derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E hoje, através de este sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, através de Jesus que ali foi entregue o seu corpo para ser crucificado, então nós hoje podemos ser chamados filho de Deus, a qual antes nós não tinha esse direito, mas hoje, pela misericórdia do Senhor, pela bondade, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, nós temos o direito de sermos chamados filho de Deus, a qual antes nós não tinha, mas hoje, pela misericórdia do Senhor, eu, você, qualquer um que entregar a vida ao Senhor Jesus e obedecer a sua palavra, tem assim o direito de ser chamado filho de Deus, porque o filho é aquele que obedece ao seu pai, aquele que faz a vontade do seu pai. Então esse é aquele que é considerado o filho de Deus. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Então, diz aqui, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então foi este aquele que ofereceu por nós lá na cruz do Calvário, como cordeiro mudo. Jesus foi levado ali naquela cruz como cordeiro mudo, não abriu a sua boca e ainda dizia: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Jesus ali sendo esbofeteado, sendo ali cuspido, sendo chicoteado, e Jesus ainda dizia: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, porque esse é um sangue puro que ali verteu na cruz do Calvário, que foi derramado por nossa causa, a qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então agora, antes não tinha sido manifestado, mas agora, depois que Jesus veio e ali nasceu, cresceu e morreu e foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, então diz aqui que foi manifestado por amor de nós. Então diz aqui a palavra de Deus, foi manifestado por amor de vós. Então por amor nosso, então ele foi manifestado, e por ele credes em Deus, por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivesse em Deus. Então ele morreu, mas ele ali foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, para que a nossa fé, para que a nossa esperança estivesse em Deus, crendo que nós temos a vida eterna através deste sangue de Jesus Cristo. Nós temos vida eterna, a qual antes nós não tínhamos, mas hoje, porque o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário e fez aquele sacrifício por nós na cruz, então nós temos o direito de sermos chamados filho de Deus e temos o direito da salvação, purificando as vossas almas na obediência. Então, purificando as nossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos cordialmente uns aos outros como um coração puro. Então manda que nós amemos uns aos outros com um coração puro, não com um coração com fingimento, dizendo às vezes com aparência que está amando, mas dentro de si o Senhor sabe que não está amando. Então nós temos que amar ao nosso próximo, amar as pessoas assim, com o coração puro, conforme diz aqui a palavra de Deus, dizendo a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sabendo que
sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Então, porque nós sabemos que fomos assim adquiridos por esta semente que não é corruptível, mas uma semente incorruptível, a qual diz que a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então esta palavra tem permanecido para sempre em nosso coração, tem nos trazido edificação para a nossa vida espiritual. Por isso diz aqui, sendo de novo gerado, nós fomos gerados na palavra de Deus, fomos gerados em Cristo, a qual nós não era filhos, mas depois que nós fomos gerados pela palavra de Deus, então nós somos filhos de Deus. Portanto, toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e cai e a sua flor. Então diz aqui a palavra de Deus que porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor, então que da erva que secou a erva. Então a nossa glória não adianta a glória do homem, mas nós temos que ter a glória de Deus que permanece para sempre, porque a glória do homem diz aqui que seca-se como erva e cai como a flor. Então a glória do homem é para pouco tempo. O homem se gloria às vezes em alguma coisa, mas não adianta nada. Nós temos que gloriar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gloriar por estar na presença do Senhor, mas a palavra do Senhor permaneça para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então diz que mais que esta palavra permaneça em vós para sempre, porque é por esta palavra que entre vós foi evangelizada. Então nós recebemos esta palavra da evangelização, esta palavra através de muitos irmãos, a qual pregaram para nós e falaram desta palavra, deixando, pois, toda malícia. Então deixa toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e toda a murmuração. Nós temos que deixar de tudo isto. Então aqui Pedro, ele alerta, ele manda deixar de toda malícia, de todo engano, então de todo o fingimento, inveja e murmurações. Às vezes, quantas pessoas têm inveja do outro porque o outro está progredindo e ali ele vê e ele não está progredindo e tem inveja do outro. Quanta murmuração! Às vezes nós estamos, dizendo, murmurando de alguma coisa. Podia ser assim, poxa vida, mas eu faço isso, faço aquilo, mas não recebo nada. Então às vezes fica murmurando de tantas coisas. Então diz aqui, então para que nós não murmuremos, para que nós não temos fingimento, que às vezes estamos fazendo alguma coisa, mas somente com fingimento. E desejai afetuosamente como menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então nós temos que tomar, diz aqui, não do leite falsificado, mas do leite puro, porque nós sabemos que o leite puro, este alimento é que nos alimenta, é que nos fortalece. Então não vamos assim se alimentar de um leite falsificado, porque nós sabemos que um leite falsificado, ele não tem as vitaminas, as proteínas, aquilo que é necessário para que haja crescimento, para que haja assim fortalecimento. Então não tem. Então não vamos aceitar esse leite falsificado, mas vamos aceitar esse leite a qual nós sabemos que é a palavra de Deus, esse alimento que nos fortalece, que nos edifica e que nos dá força cada dia mais. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, se é que nós já provamos, se é que você já provou que o Senhor é benigno, e chegando vós para ele, pedra viva, aprovada na verdade pelos homens. Então diz aqui, chegando vós para ele, pedra viva. Jesus Cristo é pedra viva, a pedra de esquina,
chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, então reprovada na verdade pelos homens. Então esta pedra de esquina que é o Senhor Jesus, ela foi reprovada pelos homens que nós vemos, mas diz para Deus a eleita e a preciosa. Então nós sabemos, mas para Deus é a eleita, é a pedra preciosa, é esta pedra de esquina que é o Senhor Jesus. Mas para aquele a qual nós sabemos que não acredita, então é uma pedra, a qual não é uma pedra perfeita, mas nós sabemos que esta diz aqui, eles reprovam esta pedra que é o Senhor Jesus, mas nós não, nós aprovamos esta pedra, porque diz para Deus eleita e preciosa, esta pedra a qual o povo ali rejeita, o povo despreza, é uma pedra eleita, uma pedra preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificada casa espiritual. Então nós também somos como uma pedra viva, edificada casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifício espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Então nós temos que oferecer ali agradáveis a Deus, sacrifício, mas sacrifício de louvor, sacrifício na presença de Deus e de Jesus Cristo. Então diz aqui, mas com sacrifício espirituais, então na presença de Deus, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então temos que oferecer este sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Você está fazendo este sacrifício, está agradando a Deus, está oferecendo o seu corpo para a santificação na presença de Deus. Nós temos que oferecer o nosso corpo para a santificação na presença de Deus, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos santificar cada dia mais. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundida. Então diz aqui, eis que eu ponho, nas Escrituras está escrito, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então quem crer nesta pedra, que é o Senhor Jesus, pedra de esquina, então quem crer nesta pedra, quem confiar nesta pedra, não será confundido jamais, porque Ele é aquele que é a pedra de esquina, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, aquele que nos edifica, aquele que nos dá a cada dia mais assim a força para que nós vencemos todos os males. E assim para vós os que credes é preciosa, para que, então dizendo aqui, mas assim para vós o que credes é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Então para nós diz aqui que é pedra preciosa, para nós Jesus é uma pedra preciosa, mas para aqueles que diz aqui que é desobediente, que é rebelde, então é pedra que os edificadores reprovaram. E essa é a principal da esquina. Então essa foi a principal da esquina, porque eles rejeitam, eles não aceitam. Então para eles este foi a principal da esquina, mas não é mais. Mas é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aquele que tropeça. Então diz aqui, para aquele que tropeça, é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo para aquele que tropeça na palavra, sendo desobediente para os que também foram destinados. Então eles são desobedientes. Então para os que foram destinados, então diz aqui que eles não recebem esta pedra, mas eles rejeitam esta pedra. Mas para vós, que é para nós, mas para vós sois a geração eleita. Então nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz, porque o Senhor nos chamou lá das trevas para a maravilhosa luz, a qual antes nós estava nas trevas, mas através do nome de Jesus Cristo, através de Jesus, ele nos chamou para assim a luz, e agora nós somos luz. Por isso diz, mas vós sois a geração eleita, nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilhosa luz é este? Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, este anda na luz, porque nós sabemos que nós temos que andar na luz e não andar nas trevas, porque vós sois a luz do mundo. Então nós temos que andar na luz, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, em que tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Antes nós não era povo de Deus, nós não tinha alcançado esta misericórdia, mas hoje, graças a Deus, através da palavra de Deus, através do Evangelho, então nós temos alcançado esta misericórdia, e neste momento a misericórdia do Senhor também está querendo alcançar você que está ouvindo esta palavra, que está vendo esta palavra sendo pregado neste momento. Você também, Deus está falando contigo, Deus está te chamando também para você ser santo, assim como diz a palavra de Deus, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, meu amigo, será que você também não tem o desejo de entregar a sua vida na presença do Senhor Jesus? Será que você não tem o desejo de servir ao Senhor, deixando os pecados, deixando todas as coisas a qual nós sabemos que tem acontecido muitas coisas hoje, que muitas pessoas estão fazendo coisas erradas e tantas coisas estão acontecendo. Então você tem visto os sinais que estão acontecendo em toda a face desta terra. É tempo de você acordar, é tempo de você despertar e chegar a Jesus Cristo, porque diz a palavra de Deus, chegai-vos a Ele, que Ele chegará a vós. Se você chegar a Jesus Cristo, Ele chegará a você também, Ele dará a você vida eterna, porque é isto que Ele promete, é isso que Ele quer dar vida eterna a todos aqueles que crê, porque Ele disse, aquele que crê em mim, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então aquele que crê em Jesus, aquele que tem essa esperança em Jesus, então ele tem a vida eterna, porque antes nós não tínhamos esta vida eterna, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele, através dele somente, nós temos a vida eterna, porque a morte passou a todos os homens, então está ordenado aos homens morrerem uma só vez, depois vindo o juízo, mas nós sabemos que através de Jesus Cristo, então nós temos o direito do perdão, nós temos o direito da salvação, mas para isso é necessário que nós se arrependemos daquilo que nós estamos fazendo, que não é do agrado de Deus, e voltamos a fazer aquilo que é da vontade de Deus, porque aquele que é servo de Deus, ele tem que renunciar tudo, porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, para seguir a Jesus, para tomar a cruz, então ele tem que deixar de muitas coisas. Quantas coisas que às vezes eu fazia, nós, não é só eu, mas quantos que têm o testemunho para contar de coisas que fazia e hoje não faz mais, porque ele está servindo a Deus e sabe que aquilo que ele fazia não era da vontade de Deus, mas hoje Deus está te chamando. Se você também está afastado do caminho do Senhor, neste dia é hora de chegar
a Jesus, é somente dobrar o seu joelho a Ele e pedir perdão, que Ele está pronto a te perdoar. Neste momento eu vou elevar a Deus em oração. Glorioso Deus e eterno Pai, neste momento a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi falada, Pai. O Senhor sabe que eu não tenho muito entendimento, não sei muito expressar a tua palavra, Pai, mas de acordo conforme o Senhor me deu força aqui, Pai, transmitir a tua palavra, porque li este evangelho, li aqui, Pai, sobre aqui, no evangelho aqui, Pai, a tua palavra em que nos fala ali no livro o apóstolo Pedro, Pai, a qual ali estava aconselhando a igreja, Pai, e eu nesta noite, Pai, aqui transmitindo a tua palavra, que amanhã, Pai, eu vou pôr no YouTube para que aquele que assim ver, Pai, possa assim sentir a tua presença. Pai querido, estenda a tua santa e poderosa mão e ajuda, Pai, que esta palavra possa penetrar nos corações, esta palavra a qual ali Pedro, o apóstolo Pedro ali trouxe, Pai, esta palavra ali, Pai, exortando ali aquele, Pai, que quer te servir, Pai, que esta exortação sirva para muitos de nós, Pai, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos edifica, ela nos conforta, ela nos santifica, ela nos ajuda cada dia mais a permanecermos na tua presença, Pai. Abençoa cada um que vai ver este programa, vai ver, Pai, este vídeo, e aqueles também, Pai, que possam ver e possa penetrar a tua palavra no coração, porque este vídeo aqui estou fazendo, Pai, é para a glória do teu santo nome, para pregar, para falar do teu amor, das tuas maravilhas. E se alguém também se encontra enfermo, se encontra abatido, se encontra oprimido, se encontra em depressão, Pai, que nesta hora também seja repreendido toda a enfermidade, todo o mal, também entrego na tua